O ponto principal, que eu acho que é um momento decisivo, é que os Estados Unidos deram a mesma estrutura para Israel. E se a gente voltar ao Ben-Gurion, quando ele escreveu sobre as defesas adequadas para Israel, ele foi muito claro sobre isso. Ele disse: somos um país pequeno, numa área geográfica pequena, com uma população pequena e recursos limitados. A gente não pode bancar um grande exército permanente. Foi preciso o Vietnã para que os Estados Unidos chegassem à mesma conclusão sobre a dificuldade de manter exércitos permanentes. Então precisamos ter um exército pequeno, profissional e depender principalmente dos reservistas e das nossas armas quando for necessário. Mas ele também disse, e isso remete a um ponto em que ele era bem clausewitziano, que o nosso exército não é, digamos assim, sobre a guerra em si. É um meio de encontrar soluções. Foi isso que Ben-Gurion disse. Também é um meio de buscar uma resolução política. A guerra é um método da política, um componente da política. Agora, hoje, falando de hoje, comentaristas israelenses experientes, coronéis aposentados e outros estão dizendo: olhem o que aconteceu com Israel. Depois do dia 7 de outubro, o nosso governo abraçou algo que eles chamam de segurança permanente. Segurança permanente é uma ideia que, na verdade, veio da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam garantir um reich de 1000 anos. Mas com uma guerra permanente, e aqui eu cito o professor Landau, com uma guerra permanente não existe um desfecho. O desfecho é uma massa indiferenciada de Amalek. A gente sabe o que é Amalek, algo que precisa ser destruído. Foi isso que Javé ordenou. E essa ideia se mistura com a percepção de que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma forma de holocausto. Eles disseram isso de forma bem clara. E o holocausto do dia 7 de outubro se transforma numa ideia de que haverá, e isso é algo que o professor Bartov, um outro estudioso, comentou, não algo que ficou no passado, mas algo que está sempre à nossa porta. Haverá outro holocausto se não enfrentarmos cada ameaça com toda a força e a destruirmos pela raiz. Depois do 7 de outubro, essas duas coisas se fundiram. O ataque do Hamas foi apresentado como um ato de holocausto e o Hamas passou a ser visto como nazista. Deixa eu te perguntar sobre esse ponto. Eu acabei de mostrar que o presidente Trump e muitos dos aliados dele estão dando a entender que, bom, vamos voltar à guerra, o que parece reforçar essa ideia de uma guerra sem fim. Neste fim de semana, no programa 60 Minutos, na verdade, ontem à noite aqui nos Estados Unidos, na CBS News, Benjamin Netanyahu foi perguntado, de forma bem direta, se a gente vai voltar à guerra. Ele não respondeu de maneira clara. Mas, quando o assunto foi o material nuclear iraniano, ele disse que sim, que o Trump falou para ele que vai entrar e pegar. E ele não fugiu dessa afirmação. Isso só pode significar uma retomada da guerra. Mas também teve outra coisa no noticiário de ontem, com o analista israelense Dani Citrinovich. Isso mesmo, Citrinovich, desculpa, eu sempre me enrolo com esse sobrenome. Ele parece achar que existe outro problema. Israel espera que não haja acordo. Para Israel, nenhum acordo é melhor do que um mau acordo. E eu tenho certeza de que Israel está tentando pressionar o presidente para não chegar a um acordo, porque um acordo bloquearia o caminho de Israel para um ataque contínuo ao Irã. Mas ainda pior do que isso seria não desafiar o presidente Trump abertamente como fizeram com o presidente Obama. Então o problema que Netanyahu tem é que se Trump chegar a um acordo, ninguém vai contestar esse acordo no futuro dentro da esfera política dos Estados Unidos. Por isso, Netanyahu tem dificuldades nesse ponto e está fazendo de tudo para evitar qualquer tipo de acordo. Para Israel, qualquer acordo entre o Irã e os Estados Unidos é um péssimo acordo. Então, Israel prefere que não haja acordo. E claro, se a situação piorar e voltarmos à guerra, Israel pode mirar na infraestrutura civil iraniana. Eles estão contestando isso. Sério mesmo.
Isso já viralizou na imprensa em hebraico. Esses ex-generais, ex-coronéis e outros disseram, olha, a gente não tem tropas para isso. Para lutar essa guerra em várias frentes, essa guerra permanente, essa guerra de segurança, como eles chamam, seriam necessários 6 ou 7 exércitos israelenses inteiros. E a gente não tem tudo isso. Não tem. O chefe do Estado-Maior foi ao gabinete outro dia e disse que quero acender 4, na verdade, 10 luzes vermelhas. Foi o que ele disse. O exército está entrando em colapso, está desmoronando, a gente simplesmente não consegue dar conta. Agora tem outra parte disso que é essencial entender. Isso tem sido aliado a outra questão, e é exatamente sobre isso que eles estão reclamando. Segurança permanente. A gente não pode permitir nem que certas populações existam. Elas precisam ser exterminadas ou então removidas da terra para garantir a nossa permanência. Temos que lidar com qualquer ameaça em sua raiz. Esse é o ponto. É por isso que veio de outra área. Mas essa é a ideia deles, e ela se junta à ideia messiânica de redenção da direita em Israel. Eles dizem que isso vai levar à destruição de Israel. É o que estão dizendo. E está em toda a imprensa, em hebraico, afirmando que isso representa uma grande ameaça para Israel, por causa dessa ideia de que seria possível alcançar a redenção, tomando, dominando e mantendo a chamada Grande Israel, povoando essa terra, e que isso por si só seria um ato redentor, uma redenção. Se a gente pegar esse elemento escatológico e misturar com a doutrina militar de segurança permanente, aí acabou. A única solução para salvar Israel é voltar a Ben-Gurion. Então, repetindo o que Ben-Gurion dizia, a gente precisa ficar dentro das nossas fronteiras. Temos que estar dentro das nossas fronteiras e usar a força, se for necessário, como um meio de manter relações políticas com os outros países da região. Isso é totalmente o oposto do que o Netanyahu disse naquele vídeo e também do que o Trump acredita. Eles estão dizendo que Israel não consegue fazer isso. Pois bem, dá para imaginar o que isso significa. O que eu estou dizendo, basicamente, é que os Estados Unidos perderam a guerra no Irã. E isso é um acontecimento enorme do ponto de vista geopolítico. E de muitas formas, eles perderam a guerra politicamente no Irã. Mas também Israel está perdendo a guerra pelo chamado Grande Israel. Já perdeu, e sabe disso. A maior parte dos militares está dizendo que simplesmente não é possível fazer isso. A gente precisa voltar ao que Ben-Gurion dizia. Precisamos recuar, voltar para os nossos limites e, em outras palavras, ter relações com outros estados. Podemos nos defender, claro, até certo ponto, mas fora isso, a guerra é um elemento da política. Não é guerra pela guerra. Não é guerra para destruir qualquer ideia de inimigo que possa surgir, nem para impedir que alguém ou os filhos de alguém existam porque poderiam ser terroristas. Isso não vai funcionar e a gente vai acabar se destruindo. E Alastair, posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta sobre isso? Porque, do jeito que eu vejo, e eu concordo com o que você está dizendo, faz sentido. E se a gente seguir o caminho do Netanyahu, do Lindsey Graham e de todos esses outros caras, se a gente tentar voltar para terminar o trabalho militarmente, eu acho que a gente vai acabar destruindo o nosso próprio futuro. Acho que isso vai dar errado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se esses generais de quem você está falando e outros políticos que defendem essa ideia, se o Netanyahu saísse do cargo, fosse derrotado numa eleição ou algo assim, e novas pessoas assumissem, levando em conta tudo o que aconteceu em Gaza desde 7 de outubro e tudo o que está acontecendo agora no Líbano, com tanta destruição e morte, seria possível Israel dizer, tá bom, vamos voltar ao modelo de Ben-Gurion, vamos tentar viver em paz com os vizinhos. Quão difícil isso seria depois desses 2 anos e meio de guerra? Olha, eu não estou dizendo que isso é bom, e também não disse que vai ser fácil ou que vai acontecer. Mas esse é um debate muito sério que está acontecendo, e ele mostra uma divisão.
Porque, de um lado, tem os elementos mais seculares, principalmente entre os askenazes, que viam a redenção em termos seculares. Eles são religiosos, sim, mas do tipo que via tudo de uma forma mais global, acreditando que isso traria segurança e prosperidade. E o Ben-Gurion dizia, se a gente quer ter sucesso como Estado, precisamos ter uma boa economia, um sistema que funcione e uma comunidade que trabalhe bem. Então, existem esses grupos, mas depois você tem a direita messiânica, que quer forçar a redenção, forçar mesmo por meios militares, tomando territórios, tomando o Líbano, tomando a Síria, tomando outras regiões e, no fim, tomando o Irã ou destruindo o Irã, para que um grande Israel possa ser estabelecido e depois povoado por judeus, sendo um Estado judeu. Esses dois grupos, até certo ponto, entram em conflito entre si. Mas os askenazes sempre comandaram o exército e ocuparam a maioria dos cargos políticos, até o último governo, quando os Mizrahim chegaram ao poder. Esses são os judeus do Oriente Médio e do Norte da África que assumiram o comando e estão no poder agora. Eles têm uma visão muito mais, digamos, radical, quase apocalíptica. Eu me lembro de ouvir o Smotrich, uns 6 ou 7 anos atrás, num vídeo em que ele falava para os membros do Likud, e ele dizia para eles, olha, esse é o projeto. A gente quer deixar uma coisa bem clara. Sabe, a gente quer recuperar a terra de Israel, ou seja, o que chamam de Grande Israel. E é isso que queremos fazer. Mas eu preciso dizer uma coisa, isso é importante. A gente só vai conseguir de fato se houver uma grande guerra. Então o que a extrema-direita quer é o Armagedon. Eles querem isso. Querem uma guerra enorme. Querem que os Estados Unidos entrem. E mesmo que os Estados Unidos sejam destruídos no processo, eles ainda querem, porque para eles isso leva ao Armagedon e depois à guerra, a redenção religiosa deles. E eles são uma força poderosa em Israel, provavelmente a maioria. Quer dizer, o apoio à destruição completa do Irã em Israel está em 93%, e 71% não querem nenhum tipo de acordo com o Irã. Desculpe, mas 93% dos judeus israelenses querem guerra com o Irã, querem destruir o Irã, não chegar a um acordo com o Irã. Mas se houver uma mudança, se houver uma mudança no Irã, se houver uma mudança na arquitetura de segurança do Golfo, o que eu estou dizendo é que disso pode surgir uma situação em que até Israel possa ser considerado parte dessa arquitetura de segurança, junto com o Irã, o Iraque e os países árabes do Golfo. Mas Israel teria que decidir que a solução para ele é a solução de Ben-Gurion, a solução de permanecer dentro das suas fronteiras e dos seus limites de poder, e de enxergar a guerra, no sentido de Clausewitz, como uma ferramenta da política, não como um fim em si mesma. Olha, pelo que eu entendo, e me corrija se eu estiver interpretando errado, parece que há uma resistência enorme dentro de Israel, não só entre os líderes, mas também entre os principais assessores do Trump, em voltar para uma guerra. Mesmo que alguém tente traçar um caminho dizendo que isso pode dar certo, parece que eles partem do princípio de que a própria guerra já é um sucesso. Então há muita resistência em seguir por esse caminho. Mas, se ainda assim fizerem isso, é quase... Bom, nada é garantido, mas é quase certo que isso acabaria resultando numa derrota real, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. É justo dizer isso? Sim. E é por isso que para alguns, não para a maioria dos israelenses, mas certamente para alguns dos mais messiânicos, é exatamente isso que eles querem. Porque isso também significaria o fim do que eles chamam de forma bem vaga de poder dos goim, o poder dos não-judeus, e o fortalecimento do poder judaico, seja nos Estados Unidos ou num sentido mais amplo. Então sim, existe um grupo entre eles que aceita isso. E eu vi uma referência, não cheguei a confirmar, mas o Tucker Carlson disse que foi falar com Trump e contou,
olha, o Netanyahu te odeia. Todas essas pessoas que você acha que te apoiam, o Mark Levin te odeia. Todos esses que você elogia e menciona, eles te odeiam. E segundo ele, o Trump respondeu, eu sei. Bom, isso não ajuda em nada. Nossa, olha, escuta só. É um elemento. É algo sobre o qual eu acho que a gente precisa refletir. Qual é o significado disso? E qual é o significado disso, sabe, do que essa guerra representa? E por que o fim dela pode mudar tanto a geopolítica? Não se trata apenas de fazer outro acordo como o JCPOA com o Irã. As consequências, as implicações são muito, muito mais amplas. Parece que sim. Agora é esperar para ver como isso vai se desenrolar. Eu sei que a gente já está quase no fim do tempo, mas no tempo que ainda resta, queria saber se você pode dar uma avaliação do que a gente pode esperar desse encontro entre Trump e Xi, caso realmente aconteça ainda esta semana, tanto no que diz respeito às relações entre Estados Unidos e China, quanto em relação a essa guerra. Eu acho que os chineses vão montar um grande espetáculo, com tropas desfilando e tapetes vermelhos por toda parte. E eles vão dar algo para o Trump poder dizer, olha, me trataram tão bem, eu era amigo deles, foi maravilhoso. Mas no fim das contas, o conteúdo vai ser zero. E do lado iraniano, porque, obviamente, o Irã, por causa do petróleo, tem muitos interesses em comum nessa questão. Vai haver algum movimento nesse sentido em relação ao que o Xi pode dizer ao Trump? Não, o que eu quero dizer é que a China está conseguindo petróleo, sim. Os petroleiros têm passado por lá, não está faltando. Eles continuam recebendo petróleo e os iranianos têm facilitado essa passagem. Eu não acho que os chineses estejam particularmente preocupados com isso. Na verdade, eles estão muito interessados em apoiar o Irã e afirmam, em linguagem formal, que a guerra de Trump contra o Irã é ilegal, ilegítima e imoral. Então, eu não acho que eles vão simplesmente se apressar em dizer, sim, o Irã deve ceder e aceitar suas exigências. Não acredito nisso. Acho que eles vão manter a posição deles. Eu não acho que vai sair uma solução disso, mas acho que eles vão, dizer algo bem claro. Pode não ser em público, mas vai ter uma linguagem bem direta. A gente já viu isso. Eles estão agindo de forma dura. Quer dizer, quando o Bezan impôs sanções àquelas refinarias, aquelas chamadas tap pot refineries da China, porque estavam importando petróleo, o que aconteceu? Eles ativaram uma lei de 2001 que tornava ilegal para os chineses cooperarem com sanções americanas. E fizeram o mesmo com o Panamá também, aliás. Então, se o Trump começar com essa guerra de ameaças e declarações, os chineses podem simplesmente virar para ele e dizer, olha, sim, você tem muitos interesses comerciais na China, e a gente entende isso. Mas de agora em diante, todos os seus negócios vão ter que ser feitos por meio de bancos chineses. E ponto final. Rotted. End of discussion, I think. E eles têm poder para fazer isso acontecer, eu acho. Poder econômico e outros tipos de influência também. Olha, eu quero te agradecer muito por ter vindo hoje. Foi realmente fantástico, especialmente essa última parte sobre o que está acontecendo dentro de Israel. Foi muito esclarecedora e eu agradeço de verdade. Agora uma última pergunta, bem rápida. Qual você diria que é a probabilidade de a gente voltar ao conflito, em vez de seguir por algum caminho que seja apenas adiar o problema ou chegar a algum tipo de acordo negociado? Eu acho que o mais provável é que a gente entre numa pausa longa. Mas essa pausa não pode durar muito, porque as consequências econômicas vão começar a aparecer a qualquer momento. Quer dizer, a gente não vai conseguir encher o tanque do carro aqui na Europa.
não vai conseguir pagar por uma passagem de avião. Vai ser um impacto forte. E as pessoas não estão preparadas para isso agora. Elas ainda não percebem. Estão mais interessadas na Copa do Mundo e nessas coisas. Então, para eles, não é algo real, sabe? Não é de verdade para eles. Mas vai ser. Vai se tornar bem real em breve, infelizmente. Digo isso com tristeza, porque não há prazer nenhum nisso. Tem muita gente inocente envolvida nessa história. Mas todos nós vamos sofrer, como eu já disse. Os preços vão disparar. Na verdade, já estão subindo. E a renda real, para uns 80% das pessoas que não fazem parte das elites e não têm grandes participações em ações ou outros bens, vai cair muito. Você vai ficar bem difícil. Empregos vão difícil. Bom, vamos ter que esperar para ver como isso acontece. Mas, como sempre, a gente não se intimida e não faz concessões para trazer a verdade. E somos muito gratos a você por fazer o mesmo. Claro, eu recomendo que o pessoal acesse o site theconflictsforum.substack.com para ler esse artigo. A gente estava falando sobre as formas de guerra, tem muito conteúdo bom lá. Daria para fazer um programa inteiro só sobre isso. Queria que a gente tivesse mais tempo, mas sempre tem coisa nova e interessante por lá. Então recomendo que o pessoal visite o Conflicts Forum no Substack. Muito obrigado por ter participado hoje e a gente também agradece muito a vocês. Não esquece de curtir e se inscrever, se ainda não fez isso. Isso ajuda a gente mais do que você imagina. A gente deve voltar com o programa ainda hoje à tarde. Só precisamos conferir umas coisas aqui para ver o horário certinho. Mas dá uma olhada na sua programação e no nosso site e clica lá quando o episódio for ao ar. A gente se vê então no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher você de propaganda. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta.